graças a Deus, nós estamos de volta aqui com o quadro Aspectos Gerais, analisando o nosso dia a dia, aquilo que naturalmente ocorre comigo, com você, e nós buscamos a orientação e a solução na palavra de Deus e na oração. Nesta ocasião, eu quero falar um pouco sobre um tema que é de suma importância, como todos são, baseado na palavra de Deus. Quero falar um pouco, desta ocasião, sobre maturidade. Maturidade, ser maduro. Olha, maturidade, o que é ser maduro? Todos conhecem. Nós nascemos, crescemos, tornamos, lógico, adultos. E o apóstolo Paulo fala claro isso na Bíblia Sagrada, quando ele escreveu em 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. Eu repito para que você possa depois conferir. 1 Coríntios 13, 11, ele fala: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de meninos, amadureci, cresci. Isso pode ser foco material. Nascemos crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e velhos. Ou idosos, terceira idade e velhos. É um aspecto natural da vida. Mas a maturidade também ela vem do ponto de vista emocional, psicológico, no nosso relacionamento do dia a dia. Quando a pessoa atinge determinada maturidade. A igreja de Coríntios, vocês lembram que Paulo, o apóstolo, teve vários problemas. Era uma igreja problemática, dado a origem do povo de Corinto, que era uma cidade depravada com muita idolatria. E o apóstolo Paulo teve dificuldade em doutrinar aquela igreja. Ele disse que havia ali crentes carnais, eram salvos, mas não tinham maturidade espiritual. Haja visto na celebração da Santa Ceia do Senhor o que é que ocorria. Queriam comer tudo, não tinha organização nenhuma. Então não tinham os coríntios, e hoje muitos irmãos, irmãs, ainda não atingiram essa maturidade espiritual. O que é maturidade? Maturidade é a pessoa que tem reflexão, é a pessoa que tem sensatez, senso, para discernir o que é certo, o que é errado, para compreender, para assimilar, né? A pessoa que tem discernimento, e a Bíblia manda que nós busquemos discernimento, discernir, entender, compreender no campo espiritual, com comunhão com Deus no mundo espiritual, discernir os espíritos que devem estar atuando naquele momento na igreja, em determinadas pessoas que podem não vigiar, levantar sem Deus mandar em profecia ou revelação. A gente precisa discernir a coisa, né? A pessoa madura, ela tem equilíbrio nas suas decisões. Ela é uma pessoa que equilibra as suas decisões. É uma pessoa que equilibra seus ânimos, suas reações. É uma pessoa que é dominada pelo Espírito. Ela tem o fruto do Espírito. É uma pessoa que pondera as coisas, ela vai ponderando. Coloca-se um assunto, um problema, ela vai analisar, vai orar, vai buscar a Deus. Isso vai criando experiências que ajudam a pessoa no seu relacionamento do dia a dia. Quando Paulo escreveu em Romanos 5, 3 a 4, Romanos 5, 3 e 4, ele disse: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, é nessa experiência que nós passamos por determinados problemas, tribulações, etc.,
de qualquer tipo, que nós adquirimos a maturidade. Quando nós nos deparamos com determinados profissionais, ou mesmo irmãos ou irmãs, ou pastores ou líderes, em qualquer área da vida, que tem teoria, uma coisa é ter teoria, ter conhecimento, e é necessário nós termos conhecimento, ter teorias, ter informações, mas outra coisa é você ter teoria na cabeça, como diz, cabeça cheia, cheia de conhecimentos, diversos tipos. A teologia é necessária. O estudar português, matemática, geografia, história, são matérias básicas que nós devemos nos situar, porque ajuda-nos a entender determinadas colocações bíblicas. Quando você vai ler um texto bíblico, você tem que analisar o texto, como eu já falei aqui, e o contexto. A que está se referindo? O contexto histórico da época, quais eram os costumes da época. Ajuda, a história ajuda isso, porque a história ela relata os fatos ocorridos e a geografia mostra aonde os fatos ocorreram. Então é necessário também ter essa maturidade adquirindo conhecimento, mas acima de tudo, esse conhecimento se aplica-se na experiência diária. Cada experiência que nós passamos na vida espiritual ou material, ela nos traz experiência. O que é que, notadamente, quando se coloca uma vaga de emprego? Precisa-se de pessoa, por exemplo, para ser um mecânico que tem experiência, para ser motorista que tem experiência em dirigir caminhões, carretas, ônibus, que tem experiência. Experiência capacita. Você pode ter todos os cursos possíveis, e é necessário ter esses cursos, ajuda, mas a experiência prática, o dia a dia, lhe traz maturidade na sua vida profissional e também na vida espiritual. Na vida espiritual, como eu posso adquirir a maturidade espiritual? Quando eu me leio, medito na palavra de Deus, e essa palavra guardo no meu coração. A Bíblia diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu guardo essa palavra e busco a Deus em oração, eu mergulho no sobrenatural, eu vou tendo maturidade espiritual para entender os outros mais fracos na fé, mais fracos psicologicamente, emocionalmente. Nós vivemos num mundo conturbado, num mundo que jaz no maligno, num mundo que tem guerras, tem uma série de coisas, e nós precisamos, como servos de Deus e serva de Deus, estar preparados, revestidos. A Bíblia diz que nós devemos revestir-se de toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mau. Então, é necessário a gente ter determinadas reflexões. Eu já falei aqui sobre ação e reação. Para toda ação tem uma reação. E essa reação, quando a pessoa tem maturidade, firmeza espiritual, tem convicção. Para ter maturidade, precisa ter convicção no que crê. Precisa ter convicção que a Bíblia é a palavra de Deus. Ter essa convicção vos traz maturidade. Você tem um equilíbrio, você tem discernimento, você tem entendimento, você tem madureza, você é sensato, equilibrado. A Bíblia ainda diz em 1 Coríntios, capítulo 2, 15 e 16, 1 Coríntios 2, 15 e 16. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos os salvos a mente de Cristo. E a Bíblia diz em 2 Timóteo, Paulo escrevendo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse homem de Deus, ou mulher de Deus, à frente da obra, no campo espiritual, no campo evangélico, no campo cristão, ele tem que ter maturidade espiritual. Já pensou se à frente da igreja um líder que ele seja imaturo, que ele não tenha conhecimento, experiência com Deus na oração, experiências profundas que lhe trouxeram segurança, sensatez, equilíbrio, maturidade para passar para a igreja, né? Segundo Pedro 3,18, segundo Pedro 3,18 diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória para sempre. Amém. Cresçam, porém, no conhecimento. O conhecimento é que lhe traz, é que lhe clareia, que lhe traz maturidade. Quantas pessoas nós nos deparamos nas igrejas, na vida secular, imaturas. A pessoa imatura, a pessoa que é como uma fruta. Se você chegar aí num pé de mamoeiro e tirar o mamão verde, aquele mamão pode amadurecer, mas aquele mamão não estava próprio àquela laranja, ou aquela banana, ou aquela goiaba, ou aquela manga, aquela jaca. Não estava devidamente na época, no momento para ser retirada. Qualquer fruta deve ser, você da roça, sabe, qualquer fruta deve ser retirada quando ela está em ponto correto. Você sabe muito mais do que eu, que você vive no campo. É necessário ver se aquela fruta, porque está madura, tá, então está pronta para ser consumida. Tem um devido sabor do que tirar uma manga verde, você enrolar no papel e deixar amadurecer. Não vai ser igual, não é madura ainda, não está preparada ainda. Então, a palavra de Deus sempre tem vários versículos da palavra de Deus, porque o tempo aqui é curto para a gente ministrar sobre esse assunto, maturidade, né? Porque a maturidade se vem pela oração, leitura da palavra, oração, e também na vida secular, buscando informações, conhecimentos, para que você esteja devidamente preparado para enfrentar a vida material e também ter maturidade na vida espiritual. Quando a pessoa, o cristão, tem maturidade, equilíbrio, sensatez, ponderação, razão, reflexão, discernimento, ele consegue superar determinadas circunstâncias que podem ocorrer com todos nós, servos e não servos de Deus. Então, que Deus os abençoe e busquemos a maturidade na vida espiritual e material, que Deus dá a todos de acordo a gente possa buscar. Que Deus nos ajude e nos abençoe.